Paz e graça em nome de Jesus, amém? Irmão, vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Mateus, capítulo 26. Que a graça e a paz do Senhor habite ricamente nos nossos corações, que o amor dele penetre muito forte no nosso ser, amém? Então a palavra de Deus, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 40, diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Vamos orar. Santo Deus, bendito e maravilhoso Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na sua presença, para juntos, ó Deus, num só Espírito, estudarmos a tua palavra, debatermos a tua palavra, meditarmos nela, e pedimos que o Senhor nos abençoe, abrindo as nossas mentes e corações, nos dando, ó Deus, discernimento para toda a tua verdade. Em nome do teu Filho Jesus, eu quero agradecer ao Senhor hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante nós fazermos uma pergunta a nós mesmos. Que tempo nós temos passado com Jesus? Que tempo nós temos dispensado a Ele? Porque é interessante que nós temos tempo para muitas coisas no nosso dia a dia. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para estudar, nós temos tempo, muitas vezes, para assistir um filme, e nada contra isso, é muito bom. Nós temos tempo para jogar futebol ou até para assistir futebol, nada contra isso, isso é muito bom, eu também gosto muito disso. Mas que tempo temos nós reservado para Cristo? Jesus, ele se doou, ele deu todo o seu tempo em benefício de nossas vidas. No momento em que ele se entrega, ele dá a sua vida e ele sobe no Calvário para morrer por nós, foi um tempo que ele disse, que ele empregou a nossa salvação, que ele dispensou para a nossa salvação. E nós não podemos nos esquecer de que nós vivemos num mundo onde há muitas adversidades, há muitos problemas, e são constantes. Esses problemas são constantes. Nós temos problemas nos nossos trabalhos, nós temos problema no nosso lar, e diga-se de passagem que isso é o que mais mexe com as nossas vidas. Problemas familiares. Nós temos problemas nas finanças, nós temos problema na saúde. Todos nós, todos. Ninguém pode dizer que não, eu não passo por esse tipo de coisa, porque todos nós passamos. Quem vive aqui debaixo desse sol, passa por esses problemas, passa por essas adversidades. Enfim, cada dia uma nova adversidade se levanta para nos afligir, para nos maltratar, para nos fazer, às vezes, até querer desistir da caminhada. Jesus, ele pregando, nos ensinando o amor de Deus, ele nos ensina no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Ele diz: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando nós olhamos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu teria dito para vocês. Mas eu vou preparar lugar para vocês e vou voltar. Quero vir buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês também estejam junto comigo. Então Jesus, ele tem essa vontade, esse desejo de estar constantemente conosco. Nesses dois textos aqui que eu citei,
É interessante que nós podemos perceber o cuidado de Jesus, nós podemos perceber os conselhos de Jesus e o conforto dele para as nossas vidas. E ainda mais, há também algumas grandes verdades, e por que não dizer absolutas nesse texto. Primeiro ele diz que está nos trazendo paz. Ele nos traz a paz. Essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. E o mundo, ele tem lutado por uma paz, e uma paz de uma certa forma que ela nunca vai existir. Porque de uma certa forma o mundo sempre está em luta. O mundo sempre está numa luta ferrenha. E diga-se de passagem, brigando consigo mesmo. Brigando homem com homem. E dizem que está lutando por uma paz. Mas há uma outra verdade absoluta que ele diz que as aflições são reais, vocês vão passar por aflições, elas são reais. Não existe em nenhum momento que a gente possa dizer que essas aflições não vêm, porque por melhor que estejam as nossas vidas, sempre nós seremos afligidos, sempre, sempre. Mas Jesus diz que nós precisamos buscar ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós podemos perceber essa grande verdade dele, que as nossas lutas, elas serão vencidas porque Ele luta por nós. Nós não temos força, nós não temos habilidade, mas o Senhor tem poder para todas as coisas, e nós precisamos crer. E em segundo plano ele também falou, para que os nossos corações não se conturbassem, ou seja, não se entristecessem por qualquer situação. E nós somos tão falhos nisso. Volta e meia a gente está com o coração conturbado, a gente está com o coração triste, a gente está com o coração pesado em meio às adversidades e os problemas. Mas ele diz: creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Isso aqui é um ponto fundamental: crer em Deus, crer em Jesus. Porque nós seríamos, todos nós, os mais infelizes cristãos se não tivéssemos essa fé viva, essa crença viva em Deus, em Jesus. E Ele está nos ensinando isso: crer em Deus e crer nele também. E por fim ele termina nos assegurando que na casa de Deus há muitas moradas, e Ele já está e vai preparar, já está preparando essas moradas para nós, e que um dia Ele voltará para nos buscar, porque o desejo dele é que nós estejamos aonde Ele estiver. Então Jesus nos ensina isso. Então há por parte de Jesus um desejo intrínseco em estar conosco, em viver conosco. E eu posso perceber aqui que isso é um amor profundo dele. É um amor mais que essencial, mais que maravilhoso. E diga-se de passagem, nós não merecemos esse amor. Não, porque nós somos falhos demais. Mas Ele nos ama. Ele tem um cuidado, e um cuidado em preparar um lar eterno para mim e para você, para todos nós. Esse é o grande cuidado dele. E não se esqueça, Ele vai voltar para buscar a cada um de nós. Amém? Então, por que passamos tão pouco tempo com Jesus? Olhando todas essas coisas que eu falei aqui, esse amor dele, essa graça dele, esse cuidado dele, esse ensino dele, por que passamos tão pouco tempo com ele? Por que oramos tão pouco? Às vezes porque falamos tão pouco desse Jesus. Olhando o texto de Mateus, nós precisamos nos exemplificar nele. Porque Jesus, na realidade, em primeiro lugar, ele é um exemplo perfeito de oração. Observe que, volta e meia, Jesus estava orando e falando com Deus. Quando Jesus vai separar os discípulos, no início do seu ministério, ele ora, ele fala com Deus. É como se ele estivesse pedindo licença a Deus para poder separar aqueles homens, ou dizendo: Senhor, me mostra, me diz. Claro, ele já sabia, mas ele dá esse exemplo. Ele nos ensina esse momento com Deus. Jesus foi um homem de oração. E aqui, irmão, observe que no versículo 36 ele tira esse tempo
para falar com Jesus, com Deus. Veja aí, versículo 36 do capítulo 26 de Mateus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. É um exemplo que ele nos dá de se afastar um pouco, de se abster de algumas coisas, ter um momento com Deus, momento íntimo, sozinho com Deus. É um grande exemplo de Jesus. E aqui nós podemos pegar isso para nós, porque quantas vezes e quantos minutos e quantas horas às vezes nós passamos com outras coisas, onde poderíamos estar em secreto conversando com o Pai, em oração falando com Deus. Jesus nos dá esse exemplo. Jesus é um exemplo perfeito de oração. Ele é essa pessoa. Ele não foi, ele é, porque ele é Deus e é Senhor acima de todas as coisas. Amém? No versículo 37, é interessante que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. E ele pediu para que Pedro e mais 2 vigiassem com ele, porque a sua alma estava profundamente triste, e triste até a morte. Olha aí, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Jesus, do Filho de Deus. Nós estamos falando daquele em que é o autor da vida, daquele que todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra, daquele que o próprio João aqui no capítulo 1, versículo 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas observe, Jesus agora está angustiado. Ele está aqui vivendo um momento em que a alma dele está profundamente triste, triste até a morte. Às vezes nós estamos assim. Às vezes nós chegamos a momentos assim, de nos colocarmos numa tristeza tão profunda, mas tão profunda, que a gente não consegue nem falar, nem dizer nada. A gente quer ficar acuado num canto, a gente quer se trancar num canto e não quer nem ver ninguém, devido à profundidade da tristeza que se abate sobre nós. Isso me lembrou ontem, irmã Socorro, lá na nossa reunião, a sua tristeza com relação àquela senhora que está lá enferma, que está na UTI, a mãe, né? A mãe daquela sua amiga. E isso é um momento que, claro, você tendo um contato mais profundo com ela, você se entristeceu profundamente. Imagine ela, a filha, naquilo que você falou, que ela disse que ela estava perdendo os dedos. A pessoa fica abatida. Há momentos de choro, há momentos de angústia, há momentos de muito pranto. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós nos enveredamos por esse caminho, por essa aresta, porque é muito difícil. É muito difícil. E é nessa hora, nesse momento mais doloroso, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Jesus. E esse é o exemplo que Jesus nos dá. Na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do choro, na hora daquela situação que você não vê mais saída em canto nenhum, procure a presença de Deus. Mas infelizmente nós temos tem muitas pessoas que nesse momento de angústia, de dor, às vezes se afastam, tomam a distância da igreja, se abstêm dos irmãos, ficam mais distantes, ficam mais longe. Mas é nessa hora que nós precisamos estar mais unidos, é nessa hora que nós precisamos estar mais próximo de Deus, para nos fortalecermos, para que a nossa dor seja aliviada, para que aquele momento de angústia desapareça. Não que nós tenhamos força para isso, mas porque a presença de Jesus pode mudar todas essas coisas. Porque só Ele nos dá o conforto necessário. Só Ele vai nos dar o conforto que nós precisamos. Porque os nossos corações são cheios de necessidades de Deus. Amém? Todos nós passamos por isso. Então Jesus, Ele é esse grande exemplo de oração. Ele é esse perfeito exemplo. E nós precisamos olhar esse exemplo de Jesus e nos agarrarmos a Ele. Porque, irmão, não há outra coisa que nós possamos fazer, se não for
usando a arma da oração contra as adversidades e os problemas que nós enfrentamos todos os dias. Ore mais, vão mais à presença de Deus, clame mais, chore na presença dEle, porque só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos dar aquilo que mais nós necessitamos. E a maioria das coisas, nós podemos até generalizar, que nós mais precisamos é paz. Porque no momento que a paz de Deus é derramada nos nossos corações, parece que se abre um leque da visão de solução para todas as coisas. Porque se você não tem paz, você não consegue solucionar nada. Mas quando você tem paz nele, porque essa paz vem dele, você consegue ver a solução de muitas adversidades que nós enfrentamos. Amém? Em segundo lugar, o desejo de Jesus é ter os discípulos orando com ele. Olha aí o versículo 38. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Versículo 38, eu estou lendo 39. Versículo 38, desculpe. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que é que ele está dizendo? Fiquem aqui, vigiem comigo, porque minha alma está triste, eu estou abatido, eu estou aqui vivendo um momento complicado, então fiquem comigo. Esse era o desejo de Jesus, que seus discípulos ficassem com ele, orando junto com ele. Esse era o maior exemplo dele. E o desejo de Deus é que nós venhamos a querer estar orando e buscando a sua presença, nos enchendo dele, se abraçando ao Espírito. Esse é o que Deus quer, porque Deus, ele quer nos dar o melhor em todas as áreas de nossas vidas. Ele quer derramar sobre nós o melhor. Mas observe, Deus, ele não vai tirar as adversidades, as dificuldades e o problema que nós enfrentamos. Não, Deus não vai tirar isso, porque são nas dificuldades, são nos problemas, são nas tempestades que nós crescemos, que nós nos fortalecemos para enfrentar o dia mau. Observe que quando você passa por uma situação complicada e difícil, e você consegue superar pela graça de Deus, na próxima vez você está fortalecido, você já vai saber como agir, como lidar. Por isso que Deus não nos tira de forma nenhuma as dificuldades, mas Ele nos garante uma coisa, que Ele nos ensina a atravessar as dificuldades. Ele não tira, mas Ele nos dá a condição de nós atravessarmos. Ele nos fortalece para que a gente consiga atravessar por qualquer situação adversa. Então, mas para que isso aconteça, é preciso que a gente viva em oração, que a gente se deleite na oração, que a gente ore mais. Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. A palavra de Deus é muito clara, nós precisamos orar constantemente. Onde você está, caminhando, sei lá, indo para lugar, num ônibus, dirigindo, vá orando, ore, fale com Deus toda hora, todo instante, todo minuto. A gente é mestre para esquecer disso. Mas lembre-se, onde você está, onde você trilha, onde você se encontra, Deus está presente, porque Ele está em todos os lugares. Então nós não podemos nos esquecer. Você pode falar com Ele onde você estiver. Você precisa criar esse desejo em você de falar com Ele. Quando Jesus diz vigiai e orai, é porque Ele sabe do que nos aguarda em cada dia. Você se levantou hoje, você não sabia o que ia acontecer no seu dia. Amanhã você não sabe o que vai acontecer no seu dia, mas Deus sabe. Por isso que Jesus está dizendo: vigiai e orai. Por isso que Ele nos chama, Ele nos levanta a imaginar e a pensar e a ter esse desejo. Façam isso, porque vocês não sabem o que aguarda o dia de amanhã. Ele sabe o que é preciso para que a gente possa se fortalecer para o dia mau. Mas eu só vou me fortalecer para o dia mau se eu estiver em oração
se eu estiver buscando a presença desse Deus tão poderoso. Porque sem Ele eu não consigo atravessar, sem Ele eu não consigo superar a adversidade do dia, o problema que possa vir. Porque Ele sabe da nossa vida, Ele sabe da nossa dificuldade. Deus sabe todas as coisas. E quando Jesus também fala isso, é porque Ele sabe que muitas vezes a nossa angústia é até a morte. Nós nos angustiamos. E às vezes essa angústia nos leva a momentos tão dolorosos, que a gente não quer ouvir nem ninguém. Por isso Ele diz: vigie e ore, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então Ele nos chama a isso. Então Jesus, Ele tinha o desejo que os discípulos orarem, viessem a orar com Ele, a vigiar com Ele. E Ele tem esse desejo que a gente continue fazendo isso sempre. Vigie, ore pela sua vida, ore pela sua saúde, ore pelo seu trabalho, ore pela sua família, ore por todas as coisas que você imaginar, ore pela igreja, ore pelos doentes, ore pelas pessoas que você nem conhece, mas façam isso, porque Jesus está dizendo: vigie e orem. E sabe, irmãos, quando nós vigiamos, quando nós oramos, nós estamos plantando uma fortaleza para o futuro, nós estamos nos alicerçando, nós estamos vestindo uma armadura para os embates da vida. Problemas vêm, problemas vão vir, mas se nós formos homens e mulheres de oração, nós iremos superar as adversidades. Amém? Em terceiro e último lugar, nós precisamos não fugir da oração. Observe, versículo 40, diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo? Pedro estava dormindo. Versículo 43, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 45, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Por três vezes, os discípulos dormiam. Os discípulos não vigiaram. A postura dos discípulos foi fugir da oração, ao invés de enfrentar a vigília e a oração com Jesus. O que nos lembra isso? O que nos faz lembrar isso? É a nossa realidade. É a nossa realidade diária. Porque muitas vezes nós fugimos da oração. Nós não vigiamos quando deveríamos vigiar. Quantas adversidades nós passamos porque não vigiamos? Às vezes uma situação está próxima a acontecer, às vezes a gente fica tão apático, tão distante, e a situação acontece, a gente bota a mão na cabeça: meu Deus, mas a gente não vigiou, a gente não orou, a gente não buscou em Deus antes de acontecer. A vigilância aqui que Jesus nos ensina é você se precaver, é você se vestir com as armaduras de Deus antes da adversidade do problema acontecer. Eu não sei o que vai vir, então eu vou me preparar. É assim que nós devemos nos portar, é assim que nós devemos seguir. Quando Jesus diz que nós devemos buscar esse momento e ter esse momento de oração, é porque a nossa realidade é longe disso, é muito distante. Nós dormimos quando deveríamos estar vigilantes. Nós caímos no sono pesado quando deveríamos estar de joelhos na presença do Senhor, buscando força, buscando fortaleza para o nosso dia a dia. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós agimos assim, nós não vemos o ladrão chegar. Não é não, Riba? Não é não, Socorro? É só uma colocação. É só uma colocação. Mas é isso, o ladrão, quando ele vem sorrateiramente, ele vem silencioso, ele vem nos pegar de surpresa. E quando nós não vigiamos, quando nós não estamos preparados em vigília, como Deus manda, como Jesus nos ensina, ele vai nos pegar de surpresa. E é em todas as áreas de nossas vidas.
principalmente no espiritual. Principalmente no espiritual. Então nós temos olhos atentos para muitas coisas na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós somos atentos, por exemplo, no nosso trabalho. A gente faz o trabalho com diligência, com atenção, para não fazer errado. A gente procura fazer da melhor forma possível, com toda a atenção necessária. A gente age assim. Nos nossos sentimentos, a gente procura de todas as formas agradar ao cônjuge, ou o cônjuge nos agradar. Procura os sentimentos de todas as formas, organizar as coisas. A gente tenta fazer isso. E às vezes a gente até consegue. Nos estudos, do mesmo jeito. Nós somos atentos a todas essas coisas. Porque quando algo nos interessa, quando algo é de profundo interesse pessoal de cada um de nós, nós somos atentos. Nós somos atentos. Nós somos assim. Mas quando se trata da espiritualidade nossa, infelizmente, nós somos pesados de sono. Nós caímos em sono profundo. Nós não conseguimos vigiar. Nós não conseguimos ficar atentos. Nós cochilamos. Nós dormimos. E Deus, Ele está nos chamando a atenção para isso. Vigiem e orem. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, abraçar de uma forma mais profunda, mais intrínseca, a nossa oração. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos assim, nós crescemos. Nós crescemos espiritualmente. As angústias, os choros, a dor, o desespero vão continuar aí, vão continuar vindo. Mas nós seremos vencedores sobre eles. Não que a gente vá tirá-los, não, eles não vão sair. Mas a gente vai aprender a lidar com eles. A gente vai aprender a superá-los. Então nós precisamos passar mais tempo com quem? Com Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Passe mais tempo com Jesus. Aí você pergunta, como se eu não o vejo? Mas nós o sentimos. Jesus está aqui nessa palavra. A gente pode pegar essa palavra e meditar nela constantemente. Jesus está presente. Quer ver outro lugar que você pode ver Jesus? No seu irmão. Você pode ver Jesus no seu irmão. Porque ele reflete a beleza de Deus. Então eu preciso querer passar mais tempo com Jesus. Então esteja com seu irmão, visite ele. Vá na casa dele. Vá lá na despesa de tomar um cafezinho. Mas faça isso, visite o seu irmão. Isso é plantar para a sua espiritualidade. Você vai estar também, numa visita que você faça, alegrando o seu irmão. Ele vai ficar feliz porque você lembrou dele. Isso aqui é passar tempo com Jesus. Jesus era alguém que visitava. Jesus, ele ia na casa das pessoas. E nós, como os servos, como os imitadores dele, nós precisamos também fazer a mesma coisa. Façam isso, passem tempo com Jesus. Passe tempo com Jesus na meditação dessa palavra aqui. Passe tempo com Jesus em oração. O tempo que você achar conveniente, mas passe. Às vezes a nossa oração é tão rápida. Senhor, amém. Pronto. A gente às vezes é tão rápido nisso. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Sim, sim. Deus conhece a minha vida. Sim, conhece. Claro, Ele é Senhor. Mas Ele quer ter um diálogo comigo. Ele quer que eu diga com as minhas palavras: Senhor, eu passo por isso. Não, Senhor, meu filho está assim, a minha filha está assim. Senhor, a minha casa está assim, ó, de cabeça para baixo, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Mas deixa eu contar para o Senhor, assim, com detalhe, eu quero contar com as minhas palavras. Faça isso, Ele quer lhe ouvir. Você pode sentar na sua casa, pega uma cadeirinha, bota aqui: Senhor, senta aqui para conversar comigo. Ele está lá sentado conversando com você. Quem eu ver, quem vir, vai achar que você é doido, mas eu sou doido por Jesus, e aí? Faça isso. Converse com Ele. Medite com Ele. Porque eu digo para você, Deus, Ele está de braços abertos para nos ajudar. Mas nós precisamos buscá-lo em oração, em meditação na palavra, em leitura dessa palavra. As lutas não param, como eu já disse, não vão parar nunca. Os problemas não diminuem, as adversidades são constantes. Por isso nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos vigiar e orar. Porque a solução
para as nossas dificuldades no dia a dia é exatamente a oração. A sua vida espiritual, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua saúde, todas essas coisas precisam ser colocadas diante de Deus, precisam ser colocadas diante dele. Sabe por quê? Porque por um detalhe: nada que eu tenho é meu. A inteligência que Deus me deu não é minha. Os meus filhos não são meus. A minha esposa não é minha. A minha casa não é minha. Tudo é de Jesus. Eu só sou um mero administrador e às vezes muito mal. Às vezes eu administro muito mal. Então eu preciso ser consciente disso. Por isso eu preciso vigiar e orar. Jesus, Filho de Deus, se angustiou num momento muito difícil aqui, que ele iria enfrentar o Calvário. E uma das coisas que mais angustiou Jesus foi porque ele sabia que por causa do pecado da humanidade, Deus o iria se afastar dele por alguns segundos. Você imagine Deus afastado de você uma eternidade. Isso precisa nos causar espanto. Isso precisa nos causar angústia. Por isso nós precisamos vigiar e orar. Nem Jesus foi poupado. Imagine nós, meros pecadores. A angústia vem, ela sempre virá. Mas eu preciso estar preparado. E como eu me preparo? Vigiando e orando. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força. Que Deus nos dê condição todos os dias de termos força, de estarmos vivos para orar e para vigiar junto com Ele, em meio a tanto problema, em meio a tanta diversidade. Que o Senhor em Cristo abençoe a cada um de nós. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Feche teus olhos. Pai santo, soberano e magnífico Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer a Ti por esse breve momento da Tua palavra aqui meditada por todos nós. Esse exemplo de Jesus, essa forma que Ele nos faz ver a necessidade da oração e da vigilância. Nós somos falhos porque nós temos vigiado pouquíssimo e temos orado pouquíssimo. Nós, muitas vezes, nos esquecemos, ó Deus, de que nós precisamos sermos mais atentos às nossas vidas espirituais. Às vezes nós nos esquecemos de que a Tua palavra precisa ser levada a tantas pessoas que necessitam, inclusive às vezes dentro de nossas casas. E é exatamente, ó Deus, vigiando e orando, que isso pode ser possível na vida de nós. As nossas famílias, filhos, nossa casa, tudo precisa estar apresentado ao Senhor. Tudo. Mas o Senhor ajuda-nos a fazermos isso de uma forma mais consciente. Nos mostra, Deus, e nos cobra, através do Teu Espírito, esses momentos de oração. Porque nós somos falhos, sim, mas nós precisamos estar mais presentes falando contigo. O Senhor é uma pessoa e às vezes nós nos esquecemos disso. Pai, tem misericórdia da vida de cada um de nós. Que a Tua graça redentora venha sobre nós, nos erguendo, nos transformando, nos direcionando. Nos ajuda a continuarmos olhando para o alvo, mas continuarmos olhando para o alvo, não apenas só mirando, mas prosseguindo, caminhando, e vigiando e orando. É isso que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, nos abençoa,
e derrama da tua graça redentora sobre todos nós. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Fica conosco, nos leva em paz aos nossos lares, protegidos e edificados na presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ir em paz. Fica conosco, nos leva em paz aos nossos lares, protegidos e edificados na presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ir em paz.